Um dia, ao nascer do sol, eu estava correndo muito rápido. Havia mais de 100 cavalos correndo comigo. O engraçado é que eu também era um cavalo. Durante todo o dia, comi minhas frutas favoritas, visitei meus lugares favoritos e passei o dia muito feliz. À noite, exausto, dormi na grama. De repente, acordei. Quando abri os olhos, estava em meu quarto, em minha cama, como um ser humano. Naquele dia, o sonho que eu havia tido era mais real do que a realidade. A primeira pergunta que me veio à mente foi: sou um homem ou um cavalo? Será que eu estava sonhando que vivia como um cavalo enquanto vivia como um ser humano? Ou eu estava sonhando que vivia como um homem enquanto era um cavalo? Foi então que decidi fazer um episódio sobre isso. Há muitas teorias que sugerem que nossa existência humana não é real, que nada do que vemos, ouvimos ou sentimos é real e que estamos todos vivendo em uma ilusão. O conceito que discutirei hoje é um pouco mais avançado. Se você não entender este vídeo na primeira vez que o assistir, assista-o novamente. Se ainda assim não entender, continue assistindo até entender. Este vídeo será muito interessante. Você pode dizer com confiança que a vida que está vivendo agora é 100% real? Você sabia que, há 4,5 bilhões de anos, a Terra gira em torno do Sol em uma única órbita? Se a Terra se aproximasse apenas 1 metro do Sol, não haveria uma única gota de água na Terra. Toda ela evaporaria. Por outro lado, se a Terra se afastasse 1 metro a mais do Sol, tudo na Terra, inclusive nós, se transformaria em gelo. Como é possível que uma Terra tão grande orbite de forma tão perfeita, sem se desviar 1 milímetro sequer de seu curso? Você já se perguntou? Como é possível que todos os seres humanos sejam formados da mesma maneira no útero, com 2 olhos, 2 mãos e 2 pernas? A natureza segue perfeitamente as leis da física. Mas se perguntarmos quem criou essas leis, a pessoa comum poderia dizer que foi Deus. Mas os maiores cientistas teóricos do mundo dizem que, sim, foi Deus, mas que Deus é apenas uma pessoa comum como você e eu. Eles dizem que Deus é um programador de computador que executa uma simulação de computador fora do nosso mundo. Nosso universo começou com o Big Bang, quando esse Deus semelhante a um ser humano pressionou o botão Enter em seu computador, e todos nós fazemos parte dessa simulação. Você sugere que há muitas pessoas assim, daí o conceito de múltiplos universos. Um programador de computador que trabalha em uma empresa de software em nossa cidade de alta tecnologia não é diferente desse Deus. A razão pela qual dizem que Deus é um humano é porque nossa tecnologia quase triplicou nos últimos 10 anos. Atualmente, estamos experimentando muitas coisas que não são reais, como filmes em 3D, realidade virtual, jogos de simulação, Xbox, PS5 e assim por diante. Eles nos fazem sentir como se estivéssemos em um mundo que não existe. Em mais 25 anos, as pessoas poderão criar um universo tão complexo quanto o nosso em um programa de simulação de computador. Os personagens dessa simulação, que são como pessoas, não terão nem 1% de ideia de que se trata de uma simulação. Eles viverão vidas normais, assim como nós. Se criarmos um mundo como o nosso em 25 anos, os seres dessa simulação poderão criar outra simulação 25 anos depois. Agora vamos pensar de forma inversa. Se criarmos uma simulação tão perfeita quanto a nossa, em que os seres não saibam que se trata de uma simulação, então é possível que outra pessoa tenha nos criado em uma simulação tão perfeita. Os principais cientistas teóricos sugerem que todos nós fazemos parte de um programa de computador. Eles afirmam que todas as leis físicas e biológicas do mundo são valores definidos dentro desse programa. Se você já jogou jogos como GTA, Tomb Raider, Assassin's Creed ou Red Dead Redemption, o jogo é jogado inteiramente do ponto de vista do personagem principal. Nós dizemos ao herói o que ele deve fazer no jogo, mas o herói acha que está se movendo com base em seus próprios pensamentos. Mas, na realidade, somos nós que o estamos controlando, algo de que ele não tem consciência. A mesma coisa pode acontecer em nossa vida. Por exemplo, alguém pode ter dito a você para assistir aos vídeos do Vikramaditya, mas você acha que está assistindo por vontade própria. No jogo, em algum momento, o personagem morre e um novo jogo começa, exatamente como em nossas vidas. Outra categoria de cientistas acredita que toda a nossa vida é o sonho de outra pessoa. Alguns sonhos que você tem em sua vida parecem mais reais do que a própria realidade, nos quais você ri ou chora e deseja que seja um sonho ou espera que não seja. Quando você tem esses sonhos, nunca se perguntou se o sonho é real ou se você é real. Criamos Deus
quando dizemos que uma divindade possui alguém, e criamos demônios quando dizemos que alguém está possuído. Se criamos Deus e os demônios, porque é surpreendente que também possamos criar esse mundo louco. Olá, se você é novo no meu canal, eu sou Vikramaditya, da Índia. Em apenas 30 segundos, quero apresentar a você uma ferramenta que muda sua vida, o Mahabharata, de minha autoria. Dizem que não importa quais problemas você esteja enfrentando, você pode encontrar soluções no Mahabharata. Tenho certeza de que a leitura deste livro será uma das experiências mais enriquecedoras de sua vida. Essas histórias atemporais não são apenas material de leitura, elas são uma biblioteca abrangente de soluções para seus desafios diários. A história completa do Mahabharata está disponível em 2 partes e em mais de 50 idiomas. Verifique na descrição os links para obter esse livro transformador em sua casa. Lembre-se de que ele não é apenas um livro, é um portal para a sabedoria. Alguns cientistas afirmam que o mundo inteiro é um holograma. Um holograma é como aqueles adesivos brilhantes que você vê em alguns itens no supermercado e que parecem diferentes de diferentes ângulos. É uma imagem tridimensional, em uma superfície bidimensional. Disse que nosso mundo é semelhante. Isso pode ser explicado de 2 maneiras. Em primeiro lugar, a vida que vivemos em 3 dimensões é, na verdade, apenas uma dimensão. Além do nosso mundo, há várias dimensões que são paralelas a ele. Por exemplo, o que acontece conosco quando morremos? Talvez tenhamos nascido na 7ª dimensão. Se morrermos nessa dimensão, poderemos nascer na 10ª dimensão. E se morrermos novamente, poderemos retornar à 3ª dimensão. Isso acontece em um ciclo. Agora, o segundo aspecto do conceito de holograma. De acordo com ele, em uma dimensão, há apenas você e a cadeira em que está sentado. Não há nenhum computador à sua frente. Na 2ª dimensão, há você e o computador, mas não há cadeira. Na 3ª dimensão, há sua cadeira e seu computador, mas você não existe. Essas 3 dimensões se sobrepõem e criam a realidade que percebemos. Alguns cientistas também argumentam que somos como micro-organismos. Você sabia que 5 minutos depois de escovar os dentes, há 50 bilhões de bactérias na sua boca? Essas bactérias provavelmente pensam que a boca é o mundo inteiro delas. Elas podem pensar que existe um Deus fora dessa boca. Da mesma forma, podemos ser micro-organismos em um ser vivo ou perto de um ralo e pensar que esse é o nosso mundo. Mas as bactérias em nossa boca vivem 100 anos em 24 horas. Nós vivemos 100 anos em 100 anos. Outro ser vivo, onde existimos como micro-organismos, poderia viver 100 anos em 1 milhão de anos. Poderíamos chamá-los de Brahma, Vishnu e Maheshwara. A diferença entre esses 3 seres é a velocidade com que eles percebem o tempo. Se a circulação sanguínea nos seres humanos fosse 5% mais lenta do que é agora, quando vemos um segundo, eles o veriam como 10 segundos. Isso significa que eles poderiam ver tudo o que acontece ao seu redor em câmera lenta. Eles poderiam pegar uma mosca, independentemente da velocidade com que ela estivesse voando à sua frente. Por exemplo, se um carro leva 10 segundos para ir de uma ponta a outra da estrada, podemos vê-lo. Se ele for em 1 segundo, será visto. Se ele for em 1 segundo, parecerá um flash. Se levar 0,00 de 1 segundo, não podemos ver o carro, apenas ouvir o som. Portanto, o tempo por si só pode nos fazer sentir que algo existe ou não existe. Há apenas 2 coisas reais nesta criação: tempo e espaço. Quaisquer leis físicas que você queira provar só podem se basear nessas 2. Há outro grupo de cientistas. Eles afirmam que os alienígenas estão realizando experimentos sociais com seres humanos em um laboratório chamado Terra. Eles usam nossa Terra como parte de sua pesquisa sobre o comportamento de uma espécie avançada. Eles dizem que esses alienígenas nos criaram e é por isso que eles se movimentam sem serem vistos por nós. Se você perguntar o que é realidade, há 2 tipos: realidade absoluta e realidade relativa. A realidade absoluta é a verdade suprema. Ninguém sabe o que ela é e ela não está sob nosso controle. Não podemos mudá-la. A realidade relativa é a realidade que experimentamos, o que vemos, ouvimos, pensamos e entendemos. Ela está sob nosso controle, mas muitas vezes optamos por não controlá-la. Os monges do Himalaia podem controlar essa realidade relativa. Apesar do frio cortante do Himalaia, esses monges e ascetas conseguem viver sem usar camisa, sem comer alimentos deliciosos e sem conforto físico. Por que eles fazem isso? Porque sabem que tudo é uma ilusão, que nada é realmente real. Eles entendem que a sensação que se tem ao comer biryani é apenas uma forma de programação.
não a realidade. É por isso que eles abrem mão de todos os confortos e levam uma vida espiritual. Então, quem são os verdadeiros sábios? Esses monges ou nós? Qual é a diferença entre humanos e animais? Os animais não sabem que morrerão em breve, mas vivem de forma livre e independente. Somente os seres humanos sabem que nada é eterno e que acabaremos morrendo, mas vivemos sob a ilusão de que somos eternos. Apesar desse conhecimento, vivemos como animais, escondendo-nos atrás de máscaras de astúcia, engano, inimizade e inveja. Não sabemos se a vida que estamos vivendo é real ou não. Então, por que tornamos reais emoções negativas como o ódio, o ciúme e o orgulho? De agora em diante, deixemos de lado todas essas emoções negativas e vivamos nossa vida como um doce sonho. Obrigado por assistir. Considere a possibilidade de se inscrever em meu canal se achar meu conteúdo valioso e agradável. Se estiver pronto para transformar sua vida com a sabedoria do Mahabharata, clique no link na descrição para obter sua cópia hoje mesmo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no ícone do sino para obter mais conteúdo inspirador. Vejo você no próximo vídeo.